embalar seu coração no sorriso. Olá, nós estamos iniciando mais um programa Ninho na TV. E hoje comigo é ela, a doutora Renata Lemônica, que é homeopata. Mas antes de conversar com a Renata, eu gostaria de convidar vocês que estão aí para curtirem a nossa página no Facebook. É facebook.com/Ninho na TV. E também para que vocês se inscrevam no YouTube, que o canal é Ninho na TV. E nós temos também um site, que é www.ninhonatv.com.br, que todos os programas ficam arquivados. De repente você perdeu um programa, você pode ir lá, que o programa vai estar lá no site. Tudo bom, Renata? Tudo jóia, Fabiana. Para começar, Renata, eu gostaria que você falasse um pouco assim, de uma forma geral, o que é a homeopatia? Então, olha, isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Sobre o que é homeopatia. E há uma série de confusões sobre isso. Então, assim, a homeopatia é um sistema médico, né, chamado complexo, que é baseado em alguns princípios. Todos os sistemas médicos, para serem classificados assim, eles têm que ter um corpo doutrinário, ou seja, princípios, uma doutrina própria, né, baseada em uma série de estudos e tal. Tem que ter um método diagnóstico próprio, então esse olhar para ver esse paciente, fazer o diagnóstico dele tem que ser próprio e peculiar a esse sistema médico, e um método terapêutico também próprio a ele. Então, a homeopatia é um sistema médico complexo, assim como a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a acupuntura e a alopatia, né? A homeopatia, uma confusão muito frequente é que assim, a homeopatia não é um floral de Bach, não é um chá, isso é uma fitoterapia. Então quem toma um chá de quebra-pedra não está tomando homeopatia. Quem toma uma tintura de valeriana não está tomando homeopatia, porque a homeopatia ela é baseada nesse corpo todo que eu falei, para que ela se torne então esse remédio um remédio homeopático. E como que a homeopatia pode tratar uma criança? Essa é uma das peculiaridades da homeopatia, né? A homeopatia enxerga esse indivíduo, seja ele adulto, criança, gestante, idoso, como um ser único e sistêmico. Ele é um sistema também individual, ele é um ser que tem toda uma peculiaridade no seu processo de adoecimento, no seu processo social, no seu processo familiar. Então o médico homeopata, ele tenta individualizar naquele indivíduo que está na sua frente o máximo de peculiaridades daquela vida. Então assim, o médico homeopata, por isso a consulta da homeopatia é tão demorada, porque a gente senta com essa mãe, com essa criança ou com esse adulto e fica tentando ver sob todos os ângulos como está se dando esse processo de adoecimento nesse ser único. Então, uma rinite em duas crianças diferentes são duas rinites diferentes para o homeopata, porque a gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo. Então as crianças, elas têm uma história única e o seu processo ele é único e ele está numa família que é única e ele tem toda uma história única. Então o médico homeopata ele tem que se esmiuçar e chegar nessa individualidade. Por isso às vezes leva um tempo para a gente poder conhecer toda essa história de vida da criança, né? Então a consulta homeopática às vezes é um pouco mais ampliada, né? Esse olhar do homeopata ele é um pouquinho ampliado, né? Ele não fica só na doença ou na queixa que aquela mãe vem trazendo pra gente. Então muitas vezes a mãe vem e fala, meu filho tem asma. Sim, mas então, além dessa asma, como ele dorme, como ele come, como ele se relaciona, ele tem dor no dedão do pé, pra gente tudo isso interessa e muito. Né, para que a gente possa então, através desse olhar ampliado, entender qual é a dinâmica que está ali na nossa frente e como a gente vai poder tratar então aquele ser. Embalar seu coração no sorriso do menino, vejo claro meu destino.